A paz do Senhor, uma boa noite, a paz do Senhor a todos ouvintes, moradores da cidade de Floraí, Nova Bilac. Estamos mais uma vez em nossa rádio conectada, aqui na rua Duque de Caxias, número 318, hoje dia 20/6/2026. Amém? Vamos ouvir, estamos numa programação da Escola Bíblica Dominical. Vamos ouvir um louvor e na sequência estaremos... Quem gosta de ir à escola dominical? Criança esperta, não falta escola dominical. É lá que a gente aprende todas as historinhas da Bíblia. Então vamos lá, amiguinhos, que vamos mostrar que a gente sabe tudo. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Quem foi que derrotou o gigante e fez cair? Foi Davi! Foi Davi! Quem foi que derrotou 1000 filisteus? Foi Sansão! Foi Sansão! Quem foi jogado na cova dos leões? Foi Daniel! Foi Daniel! E quem ouviu uma voz lá do céu? Foi Samuel! Foi Samuel! Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Não faltem à escola dominical. Quem foi que fez a arca quando Deus mandou? Foi Noé! Foi Noé! Quem foi que livrou do Egito Israel? Foi Moisés! Foi Moisés! Quem foi aquele que orou e o sol parou? Foi Josué! Foi Josué! Quem morreu na cruz pra me salvar? Foi Jesus, só por me amar. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. 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 Criança sabe ou não sabe? Sabe! E aonde é que a gente aprende tudo isso? Na escola dominical! Muito bem! Muito bem, graças a Deus, que louvor abençoado, né, pela cantora Jaiane. Esse tema da Escola Dominical. Graças damos a Deus por essa oportunidade nesse dia. Estamos aqui para falar do grande amor de Deus e falar das nossas programações locais, né? Que amanhã temos nossa escola dominical e à noite um lindo culto da família, né? Temos um pregador vindo de Paysandu. Melhor, amém? Todos são bem-vindos. Glorificamos ao nome do Senhor. Amanhã temos nossa lição, número 12, vai falar sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Nosso textuário é: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Está baseado em Gênesis capítulo 33, versículo 4. O nosso textuário acabamos de ler. Nossa verdade prática: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação.
Então nós vamos aprender, né, sobre reconciliação, sobre perdão. Isso é que nós vamos aprender no dia de amanhã, possivelmente com o nosso pastor Moisés Leandro. Amém? Graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 33, versículo 1 a 10. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e suas servas, e pôs suas servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres, os meninos, e disse: Quem são esses contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente me tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou-se também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Graças a Deus, uma leitura maravilhosa do tema que será tratado no dia de amanhã, né? Nós vamos aprender sobre a reconciliação de Jacó e Esaú, todo um processo que houve, como ele buscou, né, em oração, se encontrou com Deus primeiro, e depois do encontro que ele teve com Deus, ele se tornou um homem pacífico e buscou-se em reconciliar-se com seu irmão Esaú, após longos anos de sofrimento, né? Longos anos de sofrimento, meu Deus, né? E será maravilhoso. E está na escala no dia de amanhã, pastor Moisés Leandro. Quero aqui agradecer a presença do nobre presbítero Juvenil Alves. Ele diz em primeira instância: a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Presbítero Márcio, que Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado, sim. Que Deus possa nos abençoar nossas famílias, abençoar nossa igreja, nossa congregação com paz, né? Que haja perdão, como vamos aprender no dia de amanhã, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja o retorno dos filhos para a nossa casa e a casa do Pai, né? Amém. Vamos ouvir uma linda canção, Quarteto Gileade. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que
momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Amém. Tá aí feito o convite, né? Vem pra EBD. Amanhã com certeza está frio, né? Vai ser difícil vir para a escola dominical. Meu Senhor, eu hoje saí tão pouquinho de casa, tá tão frio, e eu fiquei muito tempo em casa. Não tive muita coragem para sair, não. Saí só um pouquinho, né? Mas vamos voltar aqui para nossa lição. Nossa lição aqui era maravilhosa. Terá como vai falar sobre o dia em que Jacó teria de encontrar com o seu irmão e acertar as contas com ele. O seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou-o. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos que, pela graça de Deus, tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiveram algum tipo de desentendimento com seus familiares e outras pessoas próximas. Sim, né? Tudo que está na Bíblia é para nosso exemplo, né? É para nós devemos seguir, né? Com alegria, pois nos orienta, né? A palavra do Senhor nos orienta, nos livra e nos guarda, né? Um coração cheio de amargura e rancoroso, a pessoa sofre, né? E a medicina não tem cura para esse tipo de coisa. Só o perdão pode trazer paz e trazer saúde mental para a pessoa que pede perdão. E também para aquele que perdoa também, né? Nós vamos ter como primeiro título, Irmãos em Conflito. Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo. E essa luta resultou uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias diversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado dos seus métodos e habilidade, mas da ajuda e orientação e bênção de Deus de Abraão e Isaque. Em nossa jornada cristã também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e que somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração e jejum, e da oração até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Que bênção, né? Então quer dizer que se nós buscamos do Senhor em oração e jejum, nós também estamos lutando. Essa figura aqui do personagem que lutou com Jacó, esse aqui foi extraordinário, também foi coisas únicas, né? O que nós devemos lutar é com oração e jejum, trancados no nosso quarto, nosso secreto, ou em espírito, né? A palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que é buscar em verdade, com o coração limpo, buscar em verdade, é ter o coração aberto, com sincero, né? Sincero, coração sincero, buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar e invocar o seu nome, né?
Essa é a orientação da palavra do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocar o seu nome, que nós vamos encontrar com o Senhor. Louvado seja Deus. Foi figurativo, né, ele lutar com o anjo. Lutar por intermédio da persistente oração e jejum. É tão difícil para nós, né, hoje em dia, fazermos jejum. Nós temos muita dificuldade em fazer jejum. Eu mesmo tenho dificuldade. Aqui no segundo ponto, Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder, e o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção, porque a trocou por um prato de ensopado. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com seu irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Amém, né? Jacó lutou com o anjo, Jacó, né, ele teve esse encontro com o anjo nos dias de dificuldades, né, de que sua cabeça estava temerosa, né, com esse encontro, temendo por sua vida, pela destruição da sua vida e de tudo que ele possuía, mas Deus interveio, né, e garantiu a reconciliação. Maravilhoso Deus. A Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente. Depois Leia e seus filhos, porém sua amada Raquel e sua amada filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-lo. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Esse é um exemplo, né, de como que casar com duas mulheres, ter duas famílias é complicado. E Jacó passou por isso, né? Circunstâncias da vida vai e vem, e assim ele entrou nessa. Ele entrou porque ele foi enganado por seu sogro, mas ele, mesmo assim, ele não quis saber, ele quis a Raquel, né? Ele quis a Raquel e trabalhou por ela, conseguiu, né? Mas o resultado disso, que só Deus mesmo para ter misericórdia, porque é uma família bagunçada aqui nesse caso, né? Quando amava uma, desprezava a outra, um filho fica com ciúme da outra, os filhos fizeram coisas terríveis durante a jornada, e como se pode ver, né, um abismo puxa outro abismo. Os filhos de Jacó fizeram coisas terríveis.
Vamos ouvir mais um hino, depois nos damos sequência aqui no aprendizado da palavra do Senhor. Eu quero ver se você sabe que dia é domingo. Domingo é dia de EBD. Estou indo para a casa do Senhor. Estou indo para a escola aprender. Aos domingos me arrumo, eu já sei pra onde ir. É dia de aprender, minha revista vou abrir. De Jesus quero saber, Ele é meu Salvador. Com Jesus quero crescer, é pra EBD que eu vou. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. Vou levar os meus amigos, quero todo mundo comigo. É tão bom saber de Cristo, eu sou tão feliz por isso. De Jesus quero saber, Ele é meu Salvador. Com Jesus quero crescer, é pra EBD que eu vou. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. EBD quer dizer escola dominical. EBD, EBD, com Jesus venço o mal. EBD, EBD, com Jesus no coração. EBD, EBD, não vou faltar uma lição. EBD quer dizer escola dominical. EBD, EBD, com Jesus venço o mal. EBD, EBD, com Jesus no coração. EBD, EBD, não vou faltar uma lição. Estou indo para a casa do Senhor. Vamos lá! EBD. Estou indo para a escola aprender. Vem comigo! Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. Amém, glórias a Deus. Não é mais um lindo louvor para o nosso elevo espiritual, né? Um louvor que alegra os nossos corações, né? Esses louvores nos animam e nos ajudam, né? A continuar nossa caminhada nos céus. O louvor nos aproxima do Criador. Nós vamos aprender então sobre o encontro entre Jacó e Esaú. É o nosso segundo item. Deus entra em ação. Mas antes quero falar, né, então, que essa lição será ministrada amanhã na nossa escola bíblica dominical, a partir das 9 horas da manhã. E amanhã, domingo, aproveitando a noite, às 19 horas, nosso culto da família. Se Deus quiser, estará frio, mas nós vamos esforçar, né, para estarmos na casa do Senhor. Nesse momento está um frio, a gente sente muito frio, mas vamos se esforçando, né? Adorando o nome do Senhor. Quero agradecer a presença aqui, a participação da irmã Maria Siqueira, sempre aparecendo, né? E dando se manifestando de uma forma aqui que a gente se alegra e fica feliz. Deus abençoe, irmã Maria Siqueira, sua família, seu esposo, seus filhos. Deus abençoe sua família. E que conforme nós estamos aprendendo na lição desse domingo, que haja paz e haja perdão em sua casa. Amém?
À noite de domingo, amanhã, dia 21, domingo, teremos o culto denominado da família e estará ministrando presbítero Aristeu, presbítero vindo de Mandaguaçu, presbítero Aristeu, da cidade de Mandaguaçu. Acho que eu falei no começo aqui Paissandu, mas corrigindo é Mandaguaçu. Estou lendo o cartaz aqui, né, para ficar certo. E muito obrigado a todos que hão de ouvir a esta palavra. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado com o coração cheio de temor. Jacó ficou angustiado com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás. Adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e medos já haviam sido dissipados. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1-2 vezes, mas era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. 7 vezes é o número da perfeição, né? Quantas vezes devemos perdoar? Não só 7, mas 70 vezes 7. Isso nos faz lembrar esse diálogo do pastor, né, de Jesus Cristo com seus discípulos. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvidas de que a mão de Deus moveu-se entre os 2 irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando no sentimento de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se, perante Esaú ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Que dificuldades, né? A gente vê muitas inimizades que aconteceram, né, entre os irmãos, que aconteceram entre os irmãos, né? A inimizade entre os próprios filhos de Jacó contra José. Os 10 filhos, né, contra o José. Foram terríveis o que eles fizeram. Se Deus não intervém, não tem misericórdia, que situação, né? Que situação terrível seria isso. Mas Deus teve misericórdia e tornou essa maldade em bênção, né? E salvação para todos eles. Também nós vemos a inimizade, já logo no começo na Bíblia, né? Entre Caim e Abel, e a inimizade que custou a vida de Abel. E tudo isso foi uma questão de fazer algo para o Senhor, né? Que era um sacrifício. Tudo porque o Senhor respondeu a Abel e não a Caim. Porque Caim não ouviu a voz, né, de seus pais na orientação de como se deveria fazer a oferta, né? Que deveriam levar o melhor. E também não era para oferecer frutas naquele momento, né? Daquele jeito lá, era para oferecer um animal. E Deus apareceu para ele e teve ainda misericórdia dele, né?
Meu Deus. Mas o que ele fez, se Deus fosse vingativo, né, já tirava a vida de Caim. Mas Deus deu uma oportunidade de arrependimento, né? Nós vemos então nesse caso, nós vemos os irmãos de Jacó, como diz, né? Um abismo puxa outro abismo, e olha só que situação. Ainda bem que Deus tornou o mal em bem, e para salvação não só da família, né? Mas de toda uma terra, né? Do próprio Egito, da própria Egito, que Deus já saberia que o Egito faria mal para eles. Mas se não fosse assim também, nós não teríamos, né, esse relato bíblico para nós aqui, né, para nós de exemplo. Uma coisa que nós temos que colocar na cabeça é que a nossa vida ela é curta, né, para nós brigarmos por coisas desta vida. É verdade que o nosso sentimento, né, nós toca no nosso sentimento, a gente se abala, fica triste com determinadas situações, mas o Senhor Deus tem misericórdia de nós hoje, né? Louvado seja Deus. Eu sou grato a Deus por esse momento de falar da palavra do Senhor. Vamos ler ainda mais um pouquinho aqui. O perdão verdadeiro. Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e, assim, a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome dos Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Deus de Jacó, e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem-se, como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com amor buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Olha, essa é uma lição maravilhosa, uma lição de difícil, não é uma lição agradável, né? Uma lição onde a gente damos risada, damos gargalhada, porque ela é profunda, né? No profundo, toca nos profundos nossos corações e sentimento, trabalha nossos sentimentos e vontades, né? E só Deus mesmo na causa, porque procurar o ofensor, mas que Deus venha abençoar nossas famílias e que o Espírito Santo possa nos ajudar a alcançar o perdão, né? A perdoar, a se humilhar. É triste, né? É triste, mas quando estamos na vontade e na direção do Senhor, somos fortes, né? E com a força do Espírito Santo aí nós conseguimos. Nós vemos que Jacó, ele construiu altares, veremos daqui a pouco, para o Senhor. Então vamos ler mais um pouquinho aqui, né? No terceiro ponto na lição que será ministrada amanhã, a família de Jacó segue o seu caminho. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu ali sua casa ali. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus.
O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Nós vemos que Deus ordenou, né, que Jacó saísse da terra de Labão e retornasse à terra de seus pais. Dá a entender aqui que parece que ele não voltou à terra de seus pais, né? Teve um encontro aqui com Esaú, seu irmão, que foi bom, né, para a salvação da vida deles. Mas eles foram para uma terra onde também eles teve problemas sérios lá, né? Vamos ver na sequência aqui. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai. Isaac, não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Sua decisão e escolha teria consequências ruins e foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Amém. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque, mas ele foi e se instalou na terra de Siquém. Sua escolha, sua decisão teve consequências ruins, né? Lá a sua filha teve problemas com filhos do rei de Siquém, e daí os irmãos, né, que não se entendiam, mas aí se juntam, né, e fizeram uma grande maldade com aquele povo de Siquém. Meu Deus, né? Vamos ouvir mais uma linda canção. Glorioso é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Vou te falar de um lugar que é mesmo muito legal. Estou falando da escola dominical, onde os alunos aprendem, os professores também. Quem é frequenta mais conhecimento tem. Nessa escola não tem quem não precisa aprender. Quem nela estuda nunca
desviar do mal, aonde a gente aprende a desviar do mal. Maravilhoso, Senhor, é na escola dominical que aprendemos, né, a buscar ao Senhor, ou se ouvimos a palavra do Senhor, como nós somos ouvintes da palavra, nós aprendemos a desviar do mal. Linda esta canção e louvor, nós aprendemos muito, né, graças a Deus. Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, naquela terra que levantou ali, um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares e redes sociais, filmes e séries estão levantados como altares. Bom, essa é uma verdade incontestável. Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais e filmes e séries estão levantados como altares. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu a filha de Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Nós aprendemos aqui que devemos ser obedientes. Se somos obedientes, se ouvimos a palavra do Senhor, nós temos uma vida boa e saudável, né? Nós padecemos necessidades, dificuldades, porque nós desejamos coisas desta vida, né? E não buscamos do Senhor. Deus nos quer que nós levantemos altares para Ele, dê o primeiro lugar para Ele. Deus pede que nós demos as nossas primícias para Ele, nosso primeiro lugar para Ele, que o nosso coração e entendimento seja para Ele, que sejamos obedientes à voz, à vontade do Deus Criador. Somos gratos a Deus por esta lição abençoada e maravilhosa. Uma lição, não é uma lição que dá para dizer que ela é agradável, né? Que é uma lição maravilhosa, que lição maravilhosa e agradável. Ela é, desde que a gente tenha o entendimento da razão pela qual ela está escrita e destinada. Ela é escrita e destinada para que possamos, né, ter uma vida de paz. É mais importante ter paz, porque nossa vida é curta e a nossa eternidade aos céus, né, nas ruas de ouro. Talvez aqui, né, nós sabemos que em Siquém, para onde ele foi após a reconciliação com Esaú, se talvez ele não tivesse ido a Siquém, tivesse ido já a Betel, se instalado, né, porque a voz do Senhor é para que ele retornasse à casa de seus pais. Se ele tivesse retornado para a casa de seus pais, tinha evitado muitas, né, dificuldades terríveis, como foi o que aconteceu com o caso da filha dele, né, Diná, que teve, né, com os moradores de Siquém. O filho do rei de Siquém, né, se aproveitou dela, da situação, e como consequência, os filhos de Jacó fizeram uma grande maldade, usaram de engano
Oh, meu Deus do céu, né? A raça humana é terrível. Usaram do engano, usaram da boa fé para fazer um ato de vingança. Mas graças a Deus que aprendemos hoje que em dia que a vingança pertence ao Senhor, né? A vingança pertence ao Senhor. Aqui a nossa conclusão da lição ainda fala que as famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial as familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vinganças e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor nos perdoou. Só com a ajuda e a graça de Deus mesmo e do Espírito Santo. Nossas perguntas o que a luta entre Jacó e o anjo resultou? Essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a vida de Jacó. A segunda pergunta: somente quem pode transformar o ser humano? Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Por que Esaú perdeu a sua bênção? O primogênito e preferido Esaú perdeu a sua bênção porque era incrédulo e trocou por um prato de ensopado. Depois do encontro com Esaú, Jacó foi para qual cidade? Qual o significado do seu nome? Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu lá sua casa. Para onde Deus ordenou que Jacó retornasse, ele cumpriu isso de imediato? Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. E lá, onde nós aprendemos que lá houve a guerra entre os filhos de Jacó e o povo de Siquém, posteriormente. E então aprendemos, que a vida de Jacó, Isaque e Abraão foram dias difíceis. Eles passaram por dificuldades e necessidade, porque a gente aprende que teve fome, Na época de Abraão teve fome, na época de Isaque teve fome, e na época de Jacó, não é o que está mostrando aqui hoje, mas também teve fome. E aquela fome fez com que a família de Jacó fosse para o Egito, e lá houve aquele momento de salvação para todos. Então eles não pararam, não tiveram paz, tranquilidade. Eles tiveram momentos de paz, mas a vida deles foram de sofrimentos e de muita luta. Que bom, Essa lição que será passada no dia de amanhã com o nosso pastor presidente Moisés Leandro, ele ministrar essa palavra para nós. Eu creio que haverá uma boa presença, apesar do frio, porque promete um frio intenso, nessa madrugada
nesse dia. Mas que o nosso Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos, né, a vir a aprender da palavra do Senhor. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer, né? Essa lição é maravilhosa. É o legado que eles nos deixaram, foi a obediência, né? E aprendemos com a obediência e aprendemos com os seus erros, né? Principalmente com o ato de querer enganar, né? Mas aprendemos que houve perdão aí, ó. Essa é o grande legado, né? Que houve perdão entre Jacó e Esaú. Quase que poderia ter terminado em uma tragédia, né? Que Deus nos guarde e livra e nos proteja. Se tivesse terminado em tragédia, né, a palavra do Senhor não se cumpriria, mas eu creio que sim, né? A palavra de Deus, claro que ia se cumprir, mas Deus teve o propósito e escolheu Abraão, Deus que escolheu Jacó, Deus que escolheu Isaac, é Deus que nos escolheu nesse dia, nos escolheu para que nós possamos se santificar. Deus nos escolheu para que possamos nos santificar, né? Nos escolheu para o seu louvor, para louvar o nome do Senhor com alegria e com paz. Deus também nos determinou que nós levássemos a palavra do Senhor, e aqui estamos para levar a palavra do Senhor a todos os moradores desta cidade. Fazemos o convite para que todos os moradores desta cidade venham ouvir a palavra do Senhor, como ouvimos na canção: aquele que ouve a palavra se desvia do mal. Aquele que ouve a palavra se desvia do mal. Amém? Graças a Deus, glórias a Deus. Vamos ouvir mais uma linda canção. Vamos ouvir uma canção aqui com a cantora Jamile, Escolinha Dominical. Dos leões, mas apareceu um anjo grande assim, ordenando aquelas feras: nesse aí não toca não, ele é fiel, Deus do céu e filho de Abraão. Isso aqui é poder de Deus, isso aqui é poder de Deus. Leão tem que fazer jejum onde tiver um ungido do céu. Isso aqui é poder de Deus, isso aqui é poder de Deus. Faz o leão ficar mansinho e virar gatinho, porque Deus é Deus. Na escolinha dominical eu vou aprendendo como é que o bem vai vencendo o mal. Na escolinha dominical foi que eu aprendi como foi que Elias venceu o mal. Servo fiel na guerra não tem medo. Olha só Sadraque, Mesaque, Abednego. Na fornalha de fogo ardente, o quarto homem apareceu, trazendo frescor do céu, milagre aconteceu. Isso aqui é poder de Deus, isso aqui é poder de Deus. Leão tem que fazer jejum onde tiver um ungido do céu. Isso aqui é poder de Deus, isso aqui é poder de Deus. Faz o leão ficar mansinho e virar gatinho, porque Deus é Deus. Na escolinha dominical eu vou aprendendo como é que o bem vai vencendo o mal. Na escolinha dominical foi que eu aprendi
Amém, graças a Deus, glórias a Deus. Na escola dominical, eu, graças a Deus, tenho o privilégio de estar na escola dominical. Faço parte da escola dominical praticamente desde a minha conversão, aos 8 anos de idade, juntamente com os pais, né? A gente começa a vir à igreja juntamente com os pais e aprendi a estar na casa do Senhor e na escola dominical. Claro, começamos sendo aluno, né? Mas já teve a oportunidade de ser secretário ali na escola dominical e na sequência aí tive a oportunidade em Curitiba de ser na igreja de Vila Guilhermina em Curitiba. Aí tive a oportunidade de ser ali o segundo superintendente. Ali também atuava naquela igreja, né, como tesoureiro e também como secretário. Tudo no segundo, né? E Deus vai abençoando. E aqui na cidade de Fluraí, Paraná, situado aqui na rua Duque de Caxias, número 318, que também estou contribuindo e ajudando na escola dominical como superintendente, ajudando sendo tesoureiro da igreja e também contribuindo conforme pode nos departamentos, né? Graças a Deus. Departamento de missões. Também a gente tem aqui a obra missionária aqui, realizada por nós mesmos aqui, né? Nós não temos um missionário no momento que ajudamos por fora. Graças a Deus, que maravilha participar dessa escola dominical. Nessa programação a gente aprende, né? Aprende a falar da palavra do Senhor. E que lição maravilhosa, como diz, é maravilhosa porque é um remédio para a nossa alma, né? Para o nosso viver, né? Que Deus venha abençoar a nossa igreja. Eu oro, peço a Deus que venha ter misericórdia, através do Espírito Santo, venha ter misericórdia da sua igreja aqui em Fluraí, ou que Deus venha alcançar, né, nós aqui em Fluraí, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja, né, que nós, os obreiros, estejamos prontos e capacitados com o Espírito Santo para orar sobre os enfermos e doentes. Oro também abençoando, vem abençoar os irmãos que estão em viagem, minha esposa e filhos que estão em viagem, ao pastor presidente Moisés Leandro, que deve estar de viagem ainda e deve estar retornando para ministrar a palavra do Senhor no dia de amanhã. Que Deus venha nos guardar e livrar e proteger, né? Guardar nossas viagens. E porque amanhã nós possamos ter uma linda escola da manhã. Amanhã, lição 12, 21 de junho de 2026. O tema é a reconciliação de Jacó com Esaú. Que nossa leitura diária diz que devemos amar uns aos outros, que devemos perdoar, que é perdoando como somos perdoados, né? Se queremos pedir perdão, que devemos perdoar como somos perdoados. Porque se somos perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, e pelo seu grande amor, né, e por sua vontade, somos nós perdoados, assim como o Senhor nos perdoa os nossos pecados, assim devemos perdoar os nossos inimigos. E na verdade não é só inimigos, né? Só é uma pessoa que não nos trata bem, né? Em Gálatas capítulo 13, versículo 13, lá vai tratar sobre
perdoando uns aos outros, né? Perdoando uns aos outros. Na quinta-feira, Mateus capítulo 6, versículo 15. Quem não perdoa não será perdoado. Olha só. Tem que ministrar perdão, né? Que se não perdoarmos, não seremos perdoados. Em Hebreus capítulo 10, versículo 17, Deus perdoa e esquece a ofensa. Que maravilha, né? Esse esquecer aqui é uma questão de que ele não lança em rosto, né? Ele apaga os pecados, mas as consequências dos nossos erros e pecados, isso nos perseguirão, né? As consequências nos perseguirão. E quantas vezes devemos perdoar? Ah, lembrei disso, né? Quando falava ali atrás. Não só até 7, né? Até 70 vezes 7. Esse diálogo de Jesus com os discípulos está em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos? Quantas vezes, né? Meu Senhor Jesus. Então devemos amar uns aos outros, perdoar como somos perdoados, perdoando uns aos outros. Quem não perdoa não será perdoado. Deus perdoa e esquece a ofensa, e devemos perdoar muitas vezes, né? E assim estamos caminhando até aqui, né? Que bênção, né? Nessa lição, nós veremos o encontro e reconciliação de Jacó com seu irmão. Jacó enganou seu irmão, mas depois foi ludibriado pelo seu sogro. O tempo de preparo na vida de Jacó, na casa do seu tio e sogro, havia terminado. Sua saída de Harã foi por direção de Deus. Desse modo, Jacó empreendeu uma fuga com a família e logo foi perseguido pelo sogro. Contudo, este não pode lhe fazer mal, porque Deus lhe determinou que não falasse nem bem nem mal. No entanto, Jacó ainda teria que se acertar com seu irmão. Como Deus interviu, né? Várias vezes. E o que chama a atenção é que Labão teve um encontro então com Deus, mas parece que não fez efeito nenhum na vida dele, né? Meu pai querido, ele teve um encontro, ele ouviu pelo jeito a voz do Criador, a voz de Deus, e não tomou nenhuma iniciativa quanto a isso. Meu Deus, devemos ouvir a voz do Senhor e sermos atentos. Assim somos nós também, né? Nós ouvimos a voz do Senhor, mas não nos importamos, né? Nós não nos importamos com o que Deus tem a falar conosco. Vamos ouvir mais uma linda canção. Aleluia! Deus abençoe a nossa igreja. Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A igreja unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo no questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também. Tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda.
nossa escola dominical. Não perca nunca a oportunidade, o tempo é pouco para se viver. As multidões estão a procurar alguma forma de sentir prazer. Só Jesus Cristo pode nos dar perfeita paz em nossos corações. A alegria que o mundo oferece é passageira, logo perece. Cristo é o Rei de todas as nações. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo no questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Não importa a classe a que você pertença, seja visitante ou oficial, cada um cumprindo com o seu papel. Formamos a classe cidadão dos céus, todas as crianças, moças e rapazes, homens e mulheres, povo em geral. Tomemos a harpa, a Bíblia e a lição, já vai começar a santa reunião. Senhor, manda fogo pentecostal. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo no questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda a nossa escola dominical. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Muito bem, claro. Qualquer pessoa é bem-vinda à escola dominical, faz a sua matrícula, seja um aluno frequentador da escola bíblica dominical. É uma escola que nunca termina, né? Ela não tem assim um prazo de validade, ela sempre está aprendendo, sempre aprendendo na escola dominical. Sempre estamos aprendendo a ouvir o que Deus tem a nos dizer na escola bíblica dominical. É um lugar de graça, né? E um lugar de aprendizado. Todos os obreiros que ali passam deixam e buscam, né, durante a semana um conhecimento para levar para nós ali. E esse tema do perdão é maravilhoso e também é duro essa palavra, né? Duro essa palavra de ouvir, né? Ouvir essa palavra é duro. Olha só o que diz em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eita, nós, hein? O Pedrão teve que ouvir umas boas, né? Teve que ouvir umas boas aqui. Meu Pai querido, o Pedrão teve que ouvir que tem que perdoar não só até 7, mas 70 vezes 7. Que dificuldade, né? Meu Pai querido.
teve que perdoar muitas vezes, né? Muitas vezes. Em Mateus capítulo 6, versículo 15, vamos ver o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 15. Vamos lá. Mateus capítulo 6 e versículo 15, né? Mateus 6 e 15. Que na nossa leitura diária, em Mateus 6 e 15, já está ali como título: quem não perdoa não será perdoado. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está em Mateus capítulo 6, versículo 15. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Esse texto faz parte do contexto da oração do Pai Nosso que estás, Pai, né? Da oração do O texto faz parte do contexto da oração do Pai Nosso, que estabelece que o perdão de Deus para com nossas falhas está diretamente ligado à nossa disposição em perdoar quem nos ofendeu. É isso aí, nós aprendemos na escola dominical muitas coisas, muitas verdades, né? E essa é uma das verdades que aprendemos na escola dominical. Glórias a Deus. Mateus 6 e 12. Vamos ver o que quer dizer em Mateus 6 e 12. Mateus 6 e 12. Olha lá. Mateus 6 e 12 é perdoando como somos perdoados. Perdoando como somos perdoados. Jesus nos ensina a pedir o perdão de Deus na mesma proporção em que perdoamos aqueles que nos ofenderam. Meu Senhor Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus é maravilhoso, né? Se nós seguirmos o aprendizado com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos felizes. Nós vamos ter uma boa noite de sono, de descanso. Nós vamos ter paz conosco mesmo, com nossa família, né? E eu sou grato a Deus por esses longos anos, né, na escola bíblica dominical. Eu estou sempre aprendendo, tenho muito que aprender ainda. Tem muita coisa para aprender, né, na escola dominical. Nós vamos ver uma canção aqui que fala de Jacó segurou o anjo, já que o tema da escola dominical nos ajuda com isso, né? Me dá a minha bênção pra depois subir. 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 Dizem ao Calvário, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Dizem ao Calvário, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga nessa hora. Pede
segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Vem cá, vem ver, Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, vem ver, Jesus já preparou uma bênção pra você. O Cristinho tá ficando esperto. É isso aí. Jacó segurou o anjo, né? Esse hino é antigo, né? Eita, hino antigo que toca nossos corações, que nos, né, faz meditar, a gente faz, nós imaginamos, né? Quão maravilhoso seria encontrar com Deus, né? Mas, na verdade, foi um momento de aflição de Jacó. Foi um momento em que ele estava fugindo do perigo e correndo de encontro ao perigo. Ele estava fugindo das mãos do sogro, do seu tio e sogro, e estava indo de encontro à mão forte e pesada do seu irmão Esaú. Então ele estava naquele ditado, entre a cruz, ele estava entre a flecha e a espada. Ele estava naquele ditado que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele ficasse na mão do seu sogro Labão, o Labão estava se aproveitando dele financeiramente, né? Mas ele precisava sair com a sua bênção. Para não perder a sua bênção, ele teve que tomar uma atitude. Que Deus venha nos dar graça e sabedoria para tomarmos a atitude certa, né? E que venhamos buscar ao Senhor, como fez Jacó. Jacó buscou o Senhor e teve resposta, teve um encontro com Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, que me ajude aqui nessa hora. Que o Espírito Santo me ajude em minhas dificuldades, fraqueza, né? E que eu possa alcançar graça e misericórdia para abençoar a minha família, abençoar a esta igreja a qual faço parte, que eu amo a esta igreja, e por isso meu coração é aberto para abençoar este lugar, conforme o Espírito Santo, conforme sou abençoado por Deus, também posso vir abençoar este lugar, né? Que Deus venha abençoar o pastor desta igreja, os obreiros, que venhamos ter em nosso coração o sentimento do Espírito Santo, né? Eita, lição maravilhosa, lição número 12, já está no fim, acho que só falta mais um pouquinho e ela se acabará, né? Vamos ter a lição 12 e depois... Eita, olha só, lição 12, que será ministrada pelo pastor, lição 13, última lição, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Já passamos pela primeira lição, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. A segunda lição, a fé de Abraão nas promessas de Deus. A lição número 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa.
Lição 4, a confirmação de uma promessa. A lição 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. A lição 6, o nascimento de Isaac. Lição 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Lição 8, Isaac, herdeiro da promessa. Lição 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Lição 10, a experiência transformadora de Jacó. Lição 11, Jacó, de enganador a homem de honra. E lição 12, que vamos aprender amanhã, a reconciliação de Jacó com Esaú. E a lição 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a nossa lição, né? O tema da revista toda. Homens dos quais o mundo não era digno. Legado de Abraão, Isaque e Jacó. Só que veremos que eles, apesar do título, né, que está baseado em Hebreus capítulo 11, versículo 37 e 38, que o versículo 37 diz que eles foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. No versículo 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Meu Jesus, né? Que triste, né? Nós vemos aqui que eles sofreram muito, mas que Deus deu graça, né? Porque eles buscaram do Senhor se consertar. Eles buscaram se consertar com o Senhor. Amém? Que bom, né? Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, nessa tarde de sábado, né? Hoje não tivemos culto devido a situações diversas, mas amanhã, se tudo correr bem, teremos nossa escola dominical e à noite um lindo culto com a família e você é convidado a estar conosco. Também convido a todos os amigos a estar a ouvir nas quarta-feiras, 19 horas, a partir das 19 horas da noite, 7 horas para uns, 19 horas, que é o correto, né? Uma programação onde estaremos, porque nessa última quarta-feira teve aqui a presença do diácono Luiz Felipe, onde ele ministrou uma palavra sobre amigos, né? E eu fiquei muito feliz com isso. E que eu conto com a presença, a colaboração dos nossos irmãos da cidade de Floraí para ouvir uma palavra, um louvor e meditação, né? Vamos meditar na palavra do Senhor, meditar nas canções aqui ditas, ministradas, porque isso nos aproxima de Deus, isso nos aproxima do Criador. Venha ouvir a palavra do Senhor conosco. Amém. Olha, o tema de amanhã será sobre o perdão. Um tema nada fácil, né? Mas é necessário. Temos como leitura bíblica diária que está em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: Jesus estabelece o mandamento do amor, que serve como identidade visual dos cristãos. A passagem registra o momento em que ele glória a Deus. Um novo mandamento vos dou,
que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Esse trecho das reflexões centrais para a fé cristã. Enfim, vamos aprender muito, né? Com esse legado de Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja Deus. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor, né? Graças a Deus, glórias a Deus. Não sou escravo, eu sou livre em Jesus. Sou filho da promessa, comprado na cruz. O mundo quer me prender, mas eu vou declarar: em Cristo tenho vida, sou livre pra adorar. Se a lei tentar me acorrentar, a promessa vem me libertar. Filhos da promessa, nós somos, Senhor, descendência de Abraão, herdeiros do amor. Vivemos na liberdade que vem da cruz. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Ismael nasceu da carne, mas Isaque da fé. Eu escolho a promessa que Deus tem pra mim. Sempre Cristo me libertou. Vou viver diferente, não vou voltar atrás. Eu sou livre pra sempre, sou filho da promessa. Vou viver crente. Louvado seja Deus, né?
Maravilhoso. Somos filhos da promessa e estamos, né, aguardando o chamado do Senhor Jesus Cristo, que virá em nuvens de glória, vem buscar a sua igreja, e devemos estar preparados para o grande dia do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Ele vem nos buscar. O Senhor vem buscar uma igreja especial, zelosa e de boas obras, né? Que possamos estar prontos, preparados para subir com o Senhor. Que nós possamos estar preparados para o grande dia do arrebatamento da sua igreja. Breve o Senhor virá buscar uma igreja zelosa e especial. Maravilhoso é o Senhor, e assim aguardamos, porque para isso precisamos perdoar uns aos outros, né? Perdoando para chegar lá. O objetivo dessa lição de amanhã é explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos, mostrar o encontro de Jacó e Esaú e saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue o seu caminho. A motivação. Tudo indica que havia certa rivalidade entre Esaú e Jacó. O resultado da a distância entre os irmãos, o tempo e a ação de Deus no coração deles fizeram com que houvesse arrependimento, perdão e reconciliação. Amém. E assim aprendemos muitas coisas com esses amados e queridos companheiros. Muito forte, né? Eles tiveram um relacionamento difícil que muito tem a nos ensinar a respeito da prática do perdão. Infelizmente, muitos crentes não perdoam com facilidade os agravos recebidos. Por isso, aproveite a temática da lição para tratar a respeito do assunto. Sabemos que o perdão envolve um ofensor e um ofendido. Aquele que cometeu a ofensa e aquele que sofreu a ofensa, portanto, seremos orientados a respeito de valores do perdão, como mandamento divino e como um fato decisivo para a saúde mental do relacionamento. O texto perdão ajuda a compreender a necessidade e a importância do perdão, né? Essa lição nós vamos aprender sobre a necessidade e a importância do perdão. Nós vamos aprender que devemos tirar os deuses estranhos que há no meio de nós. E também, né, toda a idolatria. Maravilhoso, né? Glórias a Deus. Estamos no final dessa programação. Sou grato a Deus por esse momento, por esta oportunidade. E contamos com os amigos e vizinhos desta cidade para estar conosco no dia de amanhã, né? Domingo, dia 21, se for possível, né? Porque estará um dia frio, um dia difícil, teremos dificuldades, né? Mas vamos fazer o possível para agradar a Deus. Quarta-feira, a programação do amigo, na minha apresentação, e se possível, com mais alguém nos ajudando, né? Glórias a Deus. Amanhã, na escola dominical, contamos com todos presentes. E vem a ouvir Nós já vemos e ouvimos muitas, né? Um pouquinho, né? Nós falamos aqui um pouquinho de cada coisa do que vamos ouvir amanhã.
E quanto mais ouvimos da palavra do Senhor, mais ela vem a se agravar em nossos corações. Quanto mais ouvimos ou falamos, nós mesmos aprendemos, né? O apóstolo Paulo diz assim, que o que ele recebeu, ele também ensinou. Então, quando estou aqui aprendendo, para quem sabe um dia também ensinar alguém. Quem sabe alguém venha ouvir esta palavra e sobre esta lição, que houve numa família, 2 irmãos, que eles se aproveitaram do momento de uma fraqueza um do outro, né? Tiraram proveito da situação. E mais graças a Deus que Deus deu graça e sabedoria. Então vamos encerrar essa programação. Que Deus venha abençoar a minha vida e sua vida, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo seja com todos e todos dizem em suas casas, no seu carro, dirigindo. Amém. Até sábado que vem com mais uma programação.